Esse é um canal que transforma histórias reais em palavras, e hoje a gente vai dar voz para uma que vai te deixar sem ar. Eu lembro exatamente do que eu estava usando naquela noite. Um vestido verde escuro que eu tinha comprado numa loja de segunda mão em São Paulo, na Vila Madalena, por R$ 42. Cabelo preso com aquele elástico de sempre, o que fica no pulso. Brincos pequenos de argola, de aço, não de ouro, porque ouro era coisa que eu parei de usar quando comecei a pagar R$ 285 de parcela todo mês. Eu olhei para o espelho antes de sair e pensei, não tô tão mal. Mas a verdade é que eu nem estava olhando para mim. Eu estava olhando para alguém que sobreviveu. O salão se chamava Espaço Lumière. Fica num bairro nobre de Campinas. Daquele tipo de lugar onde você estaciona o carro e já se sente menor. Lustre de cristal. Mesa de entrada com arranjo de flores brancas e eucalipto. Aquele cheiro de espaço caro, sabe? Aquele cheiro neutro que custa dinheiro. 200 convidados. Open bar. Cardápio impresso em papel fosco com a borda dourada. E o nome na faixa de entrada, em letras elegantes, era só um: Doutora Gabriela Melo Ferreira. Não o meu. Eu também me formei naquele dia. Mesma faculdade, mesma turma, mesmo grau. Só que minha festa, de acordo com a minha mãe, ia ser algo mais íntimo depois. Depois nunca chega, mas tudo bem. Eu fui mesmo assim. Fui porque eu tinha um presente para entregar. Deixa eu te contar desde o começo. Porque se eu te jogar direto no final, você não vai entender o peso daquilo. Setembro de 2021. Eu tinha 23 anos e 6 semanas dentro da faculdade de medicina da USP. 6 semanas. Eu ainda cheirava a iniciante. Ainda acordava às 5 da manhã com medo de não conseguir acompanhar a turma. Ainda tomava café com leite em pé enquanto revisava nomes de músculos que eu nem sabia que existiam antes. Era tudo muito novo e eu estava muito assustada, mas estava conseguindo. Do meu jeito, mas estava. Minha irmã gêmea, Gabriela, estudava na mesma faculdade. A gente entrou junto. Era uma coincidência bonita. Pelo menos era o que todo mundo achava. Na prática, a gente tinha histórias completamente diferentes dentro do mesmo edifício. Gabriela morava com o namorado dela, Rafael Ferreira, num apartamento em Pinheiros que ele pagava. Eu dividia um quarto com outras 2 meninas numa república no Butantã. Ela ia a festas de formatura de outros anos, tomava café nas padarias caras da Fradique Coutinho. Eu contava moeda para ver se dava para comer macarrão com atum ou só macarrão. Isso não é reclamação, é contexto. É importante que você entenda o tamanho da diferença. Num domingo de setembro, 4 horas da tarde, eu estava na biblioteca fazendo revisão de anatomia quando o meu celular vibrou. Minha mãe. Eu quase não atendi. Estava no meio de algo importante, estava concentrada. E ligação da minha mãe no domingo geralmente era para perguntar se eu estava comendo direito. Mas alguma coisa me fez atender. A voz dela era diferente. Mônica. Graças a Deus. Eu precisava tanto falar com você. Eu fechei o caderno. Quando minha mãe fala, graças a Deus, assim, na primeira frase, é porque tem coisa ruim. O que aconteceu? Uma pausa. E ela começou a chorar de um jeito que eu não ouvia desde que meu avô morreu. Aquele choro silencioso, sabe? Mais aterrador do que o choro alto. Mônica, o câncer do seu pai voltou. O mundo parou. Meu pai, Eduardo Melo, tinha tido câncer de cólon em 2018, 2019. Cirurgia, químio, aqueles 2 anos horríveis que a gente tentava não falar muito porque ele ficava desconfortável quando a gente perguntava sobre o estado dele. Ele tinha ficado 1 ano e meio limpo. Acompanhamento, exames, tudo certo. A gente achava que tinha passado.
Mas não tinha passado. Minha mãe foi me explicando que o oncologista tinha ligado 2 dias antes com o resultado de uma tomografia de rotina, que encontraram algo, que ia precisar de químio imediatamente, que o plano de saúde tinha negado a cobertura, chamando o protocolo de experimental, que tinham recebido uma carta de cobrança, R$ 35.000, que precisavam pagar em 30 dias ou ia para a cobrança, e que, se fosse para a cobrança, eles podiam perder a casa de Campinas, onde meus pais moravam há 20 anos. Eu fiquei sentada com a mão no joelho por um tempo que eu não sei medir. Mãe, mas o plano do pai é pelo sindicato dos professores, né? Isso é cobertura boa. É o que eu achava também. Eles mandaram carta de negativa. Eu posso te mandar por e-mail. A carta chegou 40 minutos depois. PDF com cabeçalho da operadora, número de protocolo, nome da revisora Fernanda Almeida, coordenadora de sinistros da Saúde Nacional. Linguagem técnica, daquelas que a gente aprende a ler na faculdade. Protocolo de tratamento não atende critérios de cobertura padrão. Classificação experimental. Responsabilidade financeira do paciente, estimada em R$ 34.800. Eu li 2 vezes. Parecia oficial. Eu devia ter ligado para o meu pai diretamente. Devia ter pedido o nome do médico, o número do hospital, a data do exame. Eu devia ter feito isso. Mas eu tinha 23 anos e o meu pai sempre foi muito fechado quando o assunto era a própria doença. Na químio anterior, ele dizia: "Tô bem, não precisa me perguntar todo dia. Sua mãe cuida disso." E eu respeitava isso porque eu achava que era o jeito dele de proteger a gente. Então eu deixei minha mãe ser a intermediária. Era o sistema que a família tinha construído. E eu, com medo de ouvir algo pior, não questionei. Meu segundo erro foi ligar para Gabriela antes de pensar direito no que eu ia fazer. "Você sabe do pai?" eu perguntei. "Sei, a mãe me falou de manhã." "Mô, eu não tenho nenhum dinheiro. Minhas parcelas do financiamento mal cobrem tudo. O Rafael me ajuda com o aluguel, mas guardar dinheiro assim, eu não consigo." "Você tem alguma coisa?" Eu tinha. R$ 11.850. 5 anos trabalhando como salva-vidas no clube da cidade durante o verão. Dinheiro de aniversário, dinheiro de formatura. Trabalho como tutora de química no ensino médio. Todo centavo que eu tinha guardado desde os 16 anos, com a ideia de um dia ter uma reserva de emergência de verdade. "Zero para você", ela disse. "Desculpa." Não precisava se desculpar, eu disse. "Eu cuido disso." Às 1h30 da manhã, eu transferi R$ 11.850 para a conta da minha mãe. Saldo disponível, 0. Eu fiquei olhando para a tela do celular por um tempo absurdo. 0. Depois abri o notebook e comecei a pesquisar empréstimo pessoal online. Aprovação em 48 horas, sem garantia, sem fiador. A atendente da empresa de crédito tinha voz de quem já tinha explicado aquilo 1000 vezes. "O melhor que consigo aprovar para o seu perfil é R$ 25.000. Taxa de juros de 9,5% ao ano, 60 meses. Parcela de R$ 285. Total a pagar, R$ 22.040. Você entende esses termos? Entendo. Eu não tinha fiador, não tinha histórico de crédito, não tinha renda formal porque eu era estudante, mas eles aprovaram. Documentação por e-mail, assinado digitalmente, dinheiro na conta em 48 horas. Transferi tudo para minha mãe no mesmo dia. Total enviado, R$ 36.850. Minha mãe ligou na hora que o dinheiro caiu. Ela estava chorando de novo, mas era um choro diferente agora. "Você salvou a vida do seu pai. Nunca vou esquecer isso. Nunca." Eu acreditei nela. Por que eu não acreditaria?
Os meses que seguiram foram os mais pesados da minha vida. Eu peguei trabalho de flebotomia no Hospital das Clínicas, turno da noite, 11 da noite às 6 da manhã, R$ 200 a mais por plantão. Ia direto para a aula de anatomia às 8 da manhã, com olho vermelho e uniforme amassado. Fazia tutoria online nos fins de semana, R$ 20 a hora. Trabalhava no restaurante universitário nas manhãs de sábado a troco de refeição e uma mixaria. Conta de todo mês. Aluguel na República, R$ 920. Parcela do empréstimo, R$ 285. Mercado, R$ 120. Condução, 80. Material de estudo, 140. Telefone, R$ 40. Eu era R$ 25 negativa todo mês. Então eu comecei a doar plasma. R$ 50 por sessão, 2 vezes por semana. Era o que fechava a conta. Em dezembro daquele ano, eu desmaiei durante uma aula prática. Eu estava identificando ramificações nervosas num cadáver e, de repente, eu estava no chão com a professora me chamando. Mônica, quando você comeu pela última vez? Ontem eu menti. Na verdade, tinha sido uma barrinha de cereais na manhã anterior. Quando dormiu uma noite inteira? Eu não lembrava. Eu tinha perdido 7 quilos. Meu ferro era baixo porque eu estava doando sangue toda semana. Eu estudava patologia hematológica enquanto o meu próprio sangue estava depletado. Eu sei que isso soa absurdo. Na época, eu achava que não tinha escolha. Todo domingo eu ligava para casa. Como tá o pai? Com dias melhores e dias piores, minha mãe dizia sempre. O tratamento é pesado, mas ele está lutando. Eu perguntava por detalhes, nome do oncologista, hospital, resultado dos exames. Ela desviava sempre com a mesma frase. Não quero te sobrecarregar com isso. Foca nos estudos. Você já ajudou demais. Eu deixei passar. Eu tinha medo de insistir e ouvir algo que me destruísse de vez. Depois de um Natal que eu passei trabalhando o plantão de Natal no hospital e ganhei R$ 240, minha mãe me mandou uma mensagem. Boa notícia! Exames do pai voltaram limpos. O tratamento funcionou. Graças a Deus e a você. Eu chorei no banheiro da enfermaria, agarrada no lavatório, porque minhas pernas estavam bambas de alívio. Valeu a pena. Tudo tinha valido a pena. Eu não sabia que o que eu tinha salvo era o fundo do casamento da minha irmã. Abril de 2022. Gabriela ligou tarde da noite. Rafael pediu em casamento. No helicóptero. Passeio sobre o Ibirapuera, jantar no Spot, anel com pedra central de 2 quilates. Eu forcei entusiasmo. Fiz o tipo de barulho que se espera de uma irmã gêmea que ouve essa notícia. Quando você começou a planejar? Eu perguntei. Ainda não. Mas a família do Rafael quer ajudar com tudo. Data do casamento anunciada 6 semanas depois. 13 de agosto. Uma fazenda em Itu. 300 convidados, buffet completo. Vou precisar de verba para passagem e hotel, me avisei. Minha irmã disse, não se preocupa com nada. A família do Rafael cobre o espaço. A mãe vai ajudar com o resto. Eu achei estranho, mas não mexi nisso. A família do Rafael era de dinheiro. Ele era sócio de uma construtora. Fazia sentido que os pais deles quisessem uma festa à altura. Em junho, eu não tinha dinheiro para comprar passagem de ônibus para Itu, que fica a 100 quilômetros de São Paulo. Minha mãe me transferiu R$ 600, note no Pix, para a passagem e o hotel. Eu agradeci sem perguntar de onde tinha vindo. No casamento, eu usei um vestido de R$ 49 da Renner. Gabriela usou um modelo exclusivo de uma estilista paulistana. Valor não divulgado, mas eu vi a tag numa foto que escapou para o Instagram da cerimonialista. R$ 4.200. O buquê dela era de orquídeas e rosas importadas. A música ao vivo.
Foto e vídeo com 2 fotógrafos e um drone. Minha mãe ficou a festa toda ao lado da família do Rafael com aquele sorriso de quem pertence ao mesmo mundo. Eu dancei com meu pai na valsa coletiva e ele me disse: "Suas notas tão boas?" Eu disse que sim. Mentira! Estavam péssimas. Dezembro de 2023. Eu fui para Campinas para passar o Natal. Estava no 3º ano de medicina, rotações clínicas, semanas de 80 horas. Gabriela e Rafael foram também. Num momento em que a casa ficou vazia, eu passei pela sala e vi o notebook da Gabriela aberto na mesa. Eu devia ter passado reto, mas a tela estava acesa e o que apareceu me parou no meio do caminho. Era uma planilha. Título, orçamento, casamento agosto de 2022. Colunas, item, fornecedor, valor, quem pagou, data. Eu olhei uma vez, 2. Peguei o celular e fotografei. Vestido da noiva, 4.200. Diana Mello, março de 2022. Cerimonialista, 6.700. Diana Mello, fevereiro e abril de 2022. Floricultura, 3.300. Diana Mello, abril de 2022. Fotografia, 5.900. Diana Mello, maio de 2022. Filmagem, 2.800. Diana Mello, maio. Convites, 1.900. Diana Mello, março. Decoração da festa, 4.200. Diana Mello, junho. Maquiagem e cabelo, 1.700. Diana Mello, junho. Transporte dos convidados, 1.900. Diana Mello, junho. Lembranças e kits, 2.100. Diana Mello, junho. Total pago pela família Mello, R$ 31.700. De março a junho de 2022. Eu fui para o meu quarto de infância. Fechei a porta. Abri o aplicativo do banco no celular. Transferência para Diana Mello, 12 de setembro de 2021, R$ 11.850. Transferência para Diana Mello, 19 de setembro de 2021, R$ 25.000. De setembro de 2021 a março de 2022, 6 meses. Ela recebeu meu dinheiro e começou a pagar os fornecedores do casamento. Eu fiquei sentada na beirada da cama por um tempo que eu não sei medir. Aquela sensação de quando o chão some. Não é dramático, é vazio. É quando o seu cérebro ainda não processou que o mundo mudou. Depois eu fui mais fundo. Eu ainda tinha acesso ao portal do plano de saúde da família desde quando eu era dependente. Entrei com o CPF do meu pai. Histórico de utilizações de 2021, junho de 2021, consulta preventiva, R$ 35,00 de coparticipação, setembro de 2021, consulta oncologia de retorno, R$ 35,00, tomografia computadorizada, R$ 150,00 responsabilidade do paciente, dezembro de 2021, consulta de acompanhamento, R$ 35,00. Total em 2021, R$ 255,00. Sem quimioterapia, sem internação, sem nada que custasse nem perto de R$ 35.000. Mais ainda, eu fui no histórico de 2018 e 2019, quando meu pai realmente teve câncer de verdade. Cirurgia, tratamento, exames, consultas, tudo incluído. Família pagou de coparticipação, ao longo de 2 anos, pouco menos de R$ 2.000. O restante foi coberto pelo plano e pelo Fundo de Saúde do Sindicato dos Professores. Não existia dívida de R$ 35.000. Nunca existiu. Eu abri o e-mail do dia 12 de setembro de 2021. A carta de negativa do plano. Li com 3 anos a mais de faculdade de medicina dentro de mim. Cada código de procedimento estava errado. A terminologia clínica era de um protocolo que não existia. O número de protocolo não seguia o padrão real.
O nome da revisora, Fernanda Almeida, coordenadora de sinistros da Saúde Nacional. Eu googlei a operadora. Não existia. Número de telefone do rodapé. Fora de serviço. Documento falso. Do começo ao fim. Eu passei o Natal inteiro sentada à mesma mesa que a minha mãe. Comi o peru dela, tomei a sobremesa dela, deixei ela me abraçar na meia-noite. E eu não disse nada, porque gritar não ia me devolver nada, mas prova ia. Voltei para São Paulo 2 dias depois, com a cabeça cheia de passos. Durante os 3 meses seguintes, eu montei um arquivo. Extrato bancário com as 2 transferências. Contrato do empréstimo, taxa de juros, histórico de pagamentos, 28 parcelas de R$ 285 até aquela data. Planilha fotograda do orçamento do casamento. Prontuário do plano mostrando os gastos reais de 2021. A carta falsa com anotações mostrando cada inconsistência. E-mails antigos que eu encontrei no computador da família durante o Natal, minha mãe dizendo para o meu pai que ia usar a herança da avó materna para pagar as despesas do casamento da Gabriela. Minha avó materna faleceu em 2019. Eu estava presente na leitura do testamento. A herança era de R$ 12.000, não 35 mil. Minha mãe mentiu para o meu pai sobre o valor e usou isso como cobertura para explicar de onde veio o dinheiro do casamento. Meu pai não sabia de nada. Ele era vítima também. Eu passei o resto do ano terminando a faculdade, pagando minhas parcelas e esperando. Esperando o evento certo. A formatura da Gabriela era em fevereiro de 2026. Em novembro de 2025, o grupo familiar recebeu as invitações. Celebrando a doutora Gabriela Melo Ferreira. 200 convidados. Espaço Lumière, em Campinas. Cerimonial completo. Os Ferreira eram co-anfitriões, como não podia deixar de ser. A família deles tinha doado dinheiro para a universidade. Tinham o nome numa placa no corredor da faculdade. Esse tipo de família. Eu olhei para aquele convite e não vi o meu nome. Liguei para minha mãe. Onde está o meu nome? Também me formei. Uma pausa. Mônica, é a festa da Gabriela. Os Ferreira têm um padrão social, é complicado de explicar. A gente faz algo mais intiminho para você depois. Depois, sempre depois, eu comecei a escrever o cartão naquela mesma noite. 18 versões. Sério, eu contei. A primeira era raiva pura, um soco no papel. A 18ª era exata. Fria onde precisava ser fria, clara onde precisava ser clara, com cada documento listado por ordem. Comprei um envelope grande, resistente, impresso o cartão no papel de gramatura 180. Incluí cópias de tudo. Planilha, extratos, contrato, carta falsa, histórico do plano, testamento da avó. E um cheque nominal para Gabriela no valor de R$ 6.200, o saldo restante do empréstimo naquele momento. Não pedindo de volta, mostrando o que ainda eu devia por causa dela. No dia 15 de fevereiro de 2026, às 5h30 da tarde, eu entrei no Espaço Lumière usando o vestido verde de R$ 42. A lista de convidados estava na entrada. Mesa 1, família Ferreira. Mesa 2, família Melo. Eu varri a lista 2 vezes. Meu nome não estava em lugar nenhum. Rachel, a madrinha de casamento da Gabriela, me viu na porta. Estranheza no sorriso dela. Mônica, não sabia que ia vir. Né? Eu disse. Não sabia também. Minha mãe me viu às 5h50. O copo de espumante travou no ar pela metade do caminho. Ela se recuperou rápido, que é uma coisa que ela sempre soube fazer muito bem, e veio na minha direção sorrindo. Mônica, que surpresa! Trouxe presente para Gabriela. Os olhos dela pousaram no envelope. O que você colocou aí? Alguma coisa que ela merece saber.
Mônica, por favor, não faz uma cena. Não tô fazendo cena nenhuma. Tô entregando um presente. Eu passei por ela. Fui até a mesa de presentes no canto do salão, coloquei o envelope no centro e certifiquei que o cerimonialista viu. Era uma tradição da família Ferreira. O cerimonialista me explicou quando eu perguntei mais cedo. Abertura pública de presentes com leitura de cartões. Transparência e gratidão, dizia a senhora Ferreira quando alguém perguntava por quê. Toda a família tem os próprios rituais. Essa tradição ia me ajudar mais do que qualquer discurso. Eu achei meu pai do lado de dentro, perto do bar. Ele usava o mesmo terno cinza de sempre. Estava animado, radiante. Minhas 2 filhas, doutoras. Não é incrível? Ele disse para um conhecido. Uma vai para pediatria, a outra para emergência. Não poderia estar mais orgulhoso. Pai, tá se sentindo bem? De saúde? Ótimo. Por quê? Tô com cara de doente? Não. Você tá ótimo. Só queria saber. Eu o abracei 1 segundo a mais do que o normal. Ele não percebeu, mas eu precisava guardar aquilo antes que tudo mudasse. O jantar foi erundido em conversa que eu não conseguia acompanhar. Eu comi sem sentir o gosto. Olhei para o relógio mais vezes do que consegui contar. Às 8h45, a sobremesa foi retirada e as luzes do salão mudaram. A área do palco ficou mais iluminada. O cerimonialista tomou o microfone. Agora é a parte que eu pessoalmente mais gosto. Ele disse com aquele tom caloroso de quem faz isso todo fim de semana. Vamos abrir os presentes e reconhecer cada pessoa que trouxe carinho e atenção para essa celebração. Os Ferreira aplaudiram. Os 200 convidados aplaudiram. Minha mãe trocou um olhar com a senhora Ferreira. As 2 sorriram, aquele sorriso de aliança entre matriarcas. Primeiro presente da tia Clara, quadro motivacional, cartão com um poema, aplausos. Segundo, dos colegas do Rafael do Trabalho, Dom Perignon, desejo de sucesso conjunto, aplausos, ritmo estabelecido, presente, cartão, aplausos. O cerimonialista pegou o 3º item da mesa, o meu envelope. É esse aqui que me preocupa um pouco. Ele brincou levantando. Parece laudo médico de tanta folha. Risos no salão. Ele abriu o envelope. Puxou a pasta. Viu a espessura. O sorriso dele hesitou por meio segundo, mas ele se recuperou bem. De Mônica Melo, para sua irmã Gabriela. Alguns aplausos dispersos. Meu pai da mesa alto e orgulhoso. Essa é a outra minha filha. O cerimonialista abriu o cartão. Começou a ler. Gabriela, parabéns pelo seu doutorado. Sou imensamente orgulhosa de você e de tudo que você conquistou. Quero te dar algo significativo para esse momento. Como o seu casamento foi uma celebração linda do seu amor e comprometimento, resolvi compartilhar como essa celebração aconteceu. A voz dele começou a vacilar levemente. Ele estava lendo para frente, processando. Minha mãe levantou da cadeira. Inclusa aqui você vai encontrar a planilha completa das despesas do seu casamento de agosto de 2022. R$ 31.700 em contribuições da família. O salão ficou quieto de um jeito que eu não consigo descrever. Não foi silêncio gradual. Foi como se alguém tivesse desligado o som de repente. Minha mãe estava caminhando em direção ao palco. Os extratos bancários das transferências que eu fiz para minha mãe em setembro de 2021. R$ 36.850 no total. O senhor Ferreira, do lado da mesa de honra, inclinou o corpo levemente para frente. A senhora Ferreira colocou a mão na boca. O contrato do empréstimo que eu ainda estou pagando. Saldo restante, R$ 6.200. Parcelas de R$ 285 até setembro de 2027. Meu pai parou de respirar. Visivelmente.
Eu vi de onde eu estava. O histórico do plano de saúde do meu pai, referente ao ano de 2021, mostrando R$ 255 em custos totais. Não 35 mil. O cerimonialista parou de ler por um segundo. Olhou para o papel. Olhou para o salão. A senhora Ferreira fez um gesto pequeno com a cabeça. Continue. A carta de negativa que minha mãe me enviou para justificar a emergência médica que exigiu meu dinheiro e meu empréstimo. Analisando hoje, como estudante de medicina no 6º ano, cada código clínico está errado, a terminologia é inconsistente e a operadora mencionada não existe. Minha mãe chegou na beira do palco, voz baixa e urgente. Para agora. O senhor Ferreira levantou a mão com a autoridade de quem está acostumado a encerrar negociações. Pode continuar. Minha mãe ficou parada. Minha mãe me disse que o tratamento de quimioterapia do meu pai não seria coberto, que vocês estavam com R$ 35 mil de dívida, que corriam risco de perder a casa. Eu enviei tudo que tinha. Tirei um empréstimo de 900% ao ano. Trabalhei 3 empregos. Quase reprovei no primeiro ano. Doei plasma 2 vezes por semana para fechar o mês. Meu pai se levantou da cadeira. Daiane, o que é isso? Daiane, qual dívida? Qual quimioterapia? Eu nunca fiz químio em 2021. Eu tive uma consulta de retorno. Tava tudo limpo. Minha mãe ficou em silêncio. O cerimonialista, com voz que mal controlava, chegou no último parágrafo. Você teve um casamento lindo. Fazenda linda. 300 convidados. Vestido de estilista. Tudo isso com o dinheiro que eu enviei pensando que estava salvando a vida do meu pai. Espero que tenha sido exatamente o que você sonhou. Porque eu paguei com amor. Parabéns, sua irmã gêmea Mônica. O cheque caiu da pasta quando o cerimonialista baixou o papel. R$ 6.200 nominal para Gabriela Ferreira. No campo de observação, 5 palavras. Quitação final, despesas do casamento. O salão ficou em silêncio por um tempo que me pareceu longo demais. Depois, Gabriela começou a chorar. Não foi discreto. Foi aquele tipo de choro que vem do lugar fundo, do lugar que você não controla. O Rafael colocou o braço em volta dela, mas o rosto dele era de alguém calculando perdas. A senhora Ferreira se virou para minha mãe com aquele tipo de frieza que custa caro cultivar a vida inteira. Diane, nós bancamos o espaço. Quem pagou os outros 31 mil? Minha mãe tentou. Foi um mal-entendido. As contas médicas eram complicadas. Mônica interpretou. Extrato bancário não interpreta nada. O senhor Ferreira disse devagar, como quem recapitula um argumento num tribunal. Meu pai atravessou o salão. Parou a 3 metros da minha mãe. 35 anos de casamento, olhando para ela como se visse um estranho. Diane, você usou o meu câncer. Você usou o medo das meninas. Você usou o dinheiro da sua mãe como desculpa. Não era o dinheiro da vovó. Eu disse da minha mesa. A herança dela era 12 mil reais. Eu vi o testamento. A minha mãe fechou os olhos. A senhora Ferreira reuniu as coisas devagar, com aquela eficiência de quem encerra uma reunião que não valeu o tempo. Nós nos retiramos. Ela disse para o marido. E para mais ninguém. O senhor Ferreira parou ao lado do meu pai por um segundo. Uma palavra baixa, inaudível, e um aperto de mão, do tipo que significa, eu sinto muito, e nos entendemos. Eles saíram às 9h18. Eu já tinha saído antes disso. Peguei minha bolsa, atravessei o salão por fora, empurrei a porta de emergência e fui parar do lado de fora, num estacionamento vazio, debaixo de um céu frio de fevereiro, em Campinas. Fiquei parada ouvindo o som apagado do caos que eu tinha deixado do lado de dentro.
Não era vingança o que eu estava sentindo. Não era satisfação. Era mais parecido com quando você para de segurar o peso de algo muito pesado. Não é prazer. É o alívio de soltar. Eu entrei no carro. No banco de passageiro, a bolsa com minha cópia de tudo. Um para Gabriela, um para mim. Guardado para sempre. Não como troféu, como prova de que eu não inventei nada. O celular começou a vibrar no caminho para casa. Meu pai, 9 e 2, Mônica, onde você está? Me liga. Por favor, eu precisava saber disso. Meu pai, 9 e 4, sua mãe. Eu não consigo nem terminar. Gabriela, 9 e 6. Mônica, eu não sabia. Eu te juro que não sabia. A mãe disse que era herança da vovó. Eu nunca perguntei porque eu não queria perguntar. Eu sei que isso é horrível de admitir. Eu sei, um número desconhecido, 9 e 8. Mônica Melo, aqui é Hélio Ferreira. Seu pai me passou seu número. O que aconteceu essa noite é inadmissível. Se você precisar de orientação jurídica, nossa firma está à disposição sem custo. Eu pus o celular virado para baixo no banco e continuei dirigindo. Uma semana depois, o empréstimo foi quitado. Rafael fez uma transferência direta para a empresa de crédito. R$ 6.200 de uma vez. Saldo final, 0. 52 pagamentos de R$ 285 ao longo de 4 anos e 4 meses. Ele mandou mensagem. Mônica, isso não apaga 4 anos, mas é o mínimo que a gente pode fazer. Gabriela e eu vamos também criar um fundo emergencial para estudantes de medicina na USP em seu nome, para que nenhuma estudante precise fazer o que você foi obrigada a fazer. Eu imprimi o comprovante de quitação. Coloquei numa moldura barata de plástico transparente. Pendurei na parede do meu quarto ao lado do diploma, não como vitória, como registro. Meu pai pediu separação judicial uma semana depois da festa. Ficou na casa do irmão dele em Campinas. Minha mãe ficou com a casa por enquanto. O advogado do senhor Ferreira entrou em contato com meu pai pro bono. Minha mãe pediu licença no trabalho. Ela era enfermeira numa clínica particular. O conselho de enfermagem recebeu uma denúncia anônima alguns dias depois da história circular nas redes. 2 pacientes pediram troca de profissional de referência. Eu não denunciei. Mas também não posso dizer que me surpreendeu. Recebi uma carta da Gabriela em março, escrita à mão. Ela descrevia cada item da planilha do casamento, um por um, e o que aquele item representava. O vestido que ela usou enquanto eu usava roupa de R$ 40. O buquê que ela carregou enquanto eu doava plasma. As fotos que ela tem enquanto eu mal me lembro de ter dormido naquele ano. Ela não pediu perdão. Ela disse, eu deveria ter perguntado. Eu não perguntei porque eu não queria que a resposta atrapalhasse o meu sonho. Isso é uma coisa horrível de admitir. E eu precisava admitir para você. Eu li a carta 3 vezes. Dobrei. Coloquei numa gaveta. Não joguei fora. Em março, eu fui aprovada na residência de medicina de emergência no Hospital das Clínicas de São Paulo. Carta de aceite na caixa de entrada, 6 da manhã, eu ainda com o uniforme do plantão. Eu olhei para a tela por um tempo. Depois liguei para o meu pai. Passei, silêncio de 2 segundos, e depois ele chorou, não de tristeza. Esse choro eu já conhecia bem, era de orgulho, a voz saindo quebrada. As 2 minhas filhas são médicas, apesar de tudo. Meu salário como residente, R$ 4.900, sem parcela do empréstimo deduzindo. Era uma liberdade que eu não sabia que ia sentir tão fisicamente. Abri uma poupança. Transferi R$ 500. Primeiro dinheiro guardado desde setembro de 2021. Com a Gabriela, eu comecei com mensagens de texto mensais. Distância necessária. Quando eu via o nome dela, eu ainda via o vestido, os buquês,
A planilha. Aos poucos isso foi ficando menos nítido. Não sumiu, mas ficou menor. Com minha mãe, silêncio. Bloqueio no WhatsApp. Ela tentou por e-mail uma vez. 17 parágrafos de justificativa que eu deletei sem ler até o final. Ela não era má. Era alguém que tomou uma decisão calculada de priorizar uma filha usando o corpo do marido como instrumento. Isso tem um nome. Eu aprendi o nome na faculdade. Não vou usar aqui. O Fundo de Emergência para Estudantes da USP arrecadou em 2 meses, com doações externas depois que a história circulou, R$ 43 mil. Mais do que o dobro do que eu tinha enviado para minha mãe naquele setembro. A primeira bolsa foi concedida para uma estudante do 2º ano cujo pai foi internado de verdade e cujo plano de saúde de verdade cobriu parcialmente. Ela me mandou uma mensagem que eu li 4 vezes. Não sei seu nome, só sei que foi você. Obrigada. Isso eu guardo. Tem uma coisa que as pessoas me perguntam. Se eu me arrependo de ter feito daquele jeito, daquela escala, daquele público, naquele lugar. Honestamente, não. E não porque eu queria destruir minha mãe, mas porque eu sei, com certeza absoluta, que se eu tivesse ido para ela em privado, eu teria saído de lá me sentindo a culpada. Ela teria explicado, reframeado, chorado, e de algum jeito eu teria acabado pedindo desculpa. É assim que funciona com certas pessoas. Eu conhecia a minha mãe. A exposição pública não foi crueldade. Foi a única linguagem que ela não conseguia controlar. Às vezes, tarde da noite, depois de um plantão pesado, eu fico sentada na minha cama com o comprovante de quitação na parede e penso no setembro de 2021, aquela menina de 23 anos sentada no chão da biblioteca, com o extrato zerado, assustada, acreditando que estava salvando a vida do pai. Eu queria poder voltar e sentar do lado dela, não para mudar o que ela fez, para dizer que ela ia aguentar, que ia passar, que 4 anos depois ela ia ter um diploma, uma residência, uma conta-poupança começando e a clareza absoluta de quem ela é e quanto vale. Mas talvez eu não precisasse dizer nada, porque ela já sabia alguma coisa que levou tempo para eu entender também, que amor de verdade não pede que você se destrua para provar que existe. E que quando alguém usa o seu amor como arma, a coisa mais honesta que você pode fazer é parar de deixar. Eu sou Mônica Mello, tenho 28 anos, sou médica residente em São Paulo e finalmente, completamente, sou minha.